E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal chamado Química com Johnny. Em especial quero agradecer a presença de vocês aqui nesse canal. Hoje pessoal, iremos falar sobre um tema importante que é propriedades da matéria. Certo? Iremos falar sobre os tipos de propriedades e iremos trazer também alguns exemplos sobre essas propriedades. Beleza? Então bora lá aí, vamos deixar de enrolação. Valeu! E agora, pessoal, vamos sim dar início à nossa videoaula, né? Falando sobre as propriedades da matéria. Lembrando que nas videoaulas passadas a gente acabou falando sobre o que é matéria, quais são as suas diferenças. Falamos também os seus estados físicos, as classificações dessa matéria. E agora vamos falar sobre as propriedades da matéria. Pessoal, olhando aqui de imediato a gente consegue entender que temos cobre, mercúrio, sódio, né? Entre outros aqui. Por exemplo, cada um desse aqui tem sua propriedade e cada um desse aqui é diferente um do outro. Por exemplo, o cobre, ele é muito utilizado na indústria de eletricidade, né? Por quê? Porque ele tem uma propriedade específica de ser um metal muito bom condutor de energia elétrica, certo? Então o cobre ele é muito bom para isso. Se a gente olhar aqui o Mercúrio, a primeira olhada assim que a gente consegue dar, uma coisa que chama a atenção é o que? Seu estado físico, né? O seu estado físico ele é um metal, só que está líquido, né? Um metal na temperatura ambiente líquido. Outra coisa interessante, o sódio. O sódio ele é um elemento químico muito reativo, pessoal. Muito reativo. E apenas ele estando em contato com o ar, ou seja, com a atmosfera, ou então com a água, ele vai reagir muito bem. Ele é um elemento químico muito explosivo quando está em contato com a atmosfera. Então a gente viu alguns desses elementos químicos e podemos perceber que cada um deles tem suas diferenças, né? E isso é o que é. Cada uma dessas substâncias possui um conjunto de propriedades físicas e químicas que as distinguem, ou seja, que tem suas diferenças. Veja na tabela abaixo alguns exemplos. Aqui, ó, temos a água, o hidrogênio e o oxigênio. A água, seu estado físico é líquido, o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. Temperatura de ebulição da água é o que? 100 graus Celsius. Do hidrogênio, menos 253. Do oxigênio, menos 183. Densidade da água é essa. A gente olhando aqui, comparando com a água, o do hidrogênio é bem menor. E o oxigênio é maior do que o hidrogênio. A questão da se é inflamável, se não é. A água não é. O hidrogênio é inflamável e o oxigênio não é. Então, só em olhar a água e alguns elementos químicos, ou seja, que acabam formando a água, né? Porque a água ela é feita de quê? De H2O, né? Ou seja, hidrogênio e oxigênio. Eles quando estão unidos têm suas propriedades, né? Químicas e físicas diferentes deles separados, né? Separado dele, o hidrogênio tem essas aqui e o oxigênio tem essa, mas quando estão unidos tem essa outra propriedade aqui. Por fim, a tabela apresenta três propriedades das matérias. Duas são física e uma química. E o estado físico em que as substâncias aparecem nas condições naturais de temperatura e pressão, né? Aqui, pessoal, considerando o que? Suas propriedades estando a 25 graus Celsius e 1 atm, certo? Então, considerando isso aqui, essas aqui são as propriedades físicas e químicas. Física nós temos o que? Temperatura de ebulição, a densidade e propriedades químicas temos aqui se é inflamável, se não é. Então, pessoal, a gente sabe que propriedades da matéria são divididas em duas, sendo elas físicas e químicas, né? Físicas são aquelas que podem ser observadas sem que sejam alteradas a identidade e a composição da substância. Ou seja, eu posso alterar a sua forma física, mas sua composição ela se mantém a mesma. Já na química, pessoal, descreve como uma substância que pode se transformar ou reagir para formar uma outra substância, ou seja, ela vai mudar a sua composição.
E aí, pessoal, temos aqui algumas das propriedades físicas e químicas. Física, temos calor específico, ou seja, a questão do material absorver ou liberar calor em forma de energia, a condutividade, a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e a dureza da matéria. E algumas propriedades químicas. Temos se ela é inflamável, se não é, o número atômico, capacidade oxidativa, eletronegatividade e radioatividade. Então, propriedades físicas são essas e químicas são essas. Pessoal, e era isso que tínhamos para poder falar sobre propriedades físicas e propriedades químicas. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveitando o momento, deixa o like, curte, comente, compartilhe, mande para o seu colega, para o seu amigo. Era isso e até logo.